tarde, tá? Espero que a gente possa ter uma conversa bacana, interessante, produtiva a respeito das ideias desse autor, que, como eu estava dizendo mais cedo aí na conversa, na hermenêutica do cotidiano, né, na fofoca com o Percy, que é um autor, enfim, bastante reconhecido também no cenário brasileiro, né? Vende livro pra caramba no campo no campo da sociologia, obviamente, que é a sua, que é a sua área principal de atuação, mas também chega, eu acho que isso é uma coisa interessante, tem a capacidade de alcançar públicos não profissionais, tá? Que não são sociólogos de formação, mas que estão interessadas em aconselhamentos, em pensar esse mundo contemporâneo, que é o mundo que nos toca nesse momento, e que, como vocês sabem, na literatura desse autor é mais bem caracterizado pela metáfora da liquidez. Tá? Então, ele emprega essa metáfora para pensar inúmeros temas da sociedade contemporânea, da educação ao corpo, ao Estado, e assim por diante. Tá? O medo, a segurança, enfim. O Bauman, para o bem e para o mal, falou de quase tudo nos últimos tempos, tá? Nos últimos tempos, em função das coisas que ele próprio experimentava na tua trajetória, tá? Então, eu que agradeço aí a possibilidade de falar sobre esse autor, uma vez que essa é uma primeira observação que eu queria fazer, a gente não tem no Brasil, né, muitos fóruns dedicados ao estudo desse pensador, desse sociólogo. Estava falando com o Percy mais cedo, que tem uma revista, existem grupos de estudo, vai ser publicado agora por uns colegas da Unijuí, tá, o professor Sidney Pitan da Silva e o professor Cassol, um dicionário dedicado ao pensamento do Zygmunt Bauman, tá? Isso está em processo de editoração. Eu fui convidado para participar, para escrever verbetes nesse dicionário. Então, isso em breve deve estar disponível para o público, enfim. Tá? Eu acho que é um passo importante para a gente começar a estabelecer uma espécie de tradição de estudos do Zygmunt Bauman no Brasil, uma vez que isso ainda não está colocado entre nós. Eu suspeito, mas aí é só uma suspeita, que a academia tem uma certa resistência ao Bauman, porque o Bauman, sobretudo nesses últimos livros, daquilo que se chama de fase mosaica, que ele vai escrevendo uma série de coisas, usando a metáfora da liquidez, nesses livros, conceitualmente, se a gente for pensar em termos sociológicos, não há grandes descobertas, grandes chaves de leitura, grandes conceitos para ajudar a pensar o contemporâneo, tá? Então, é só uma suspeita também que não tem nenhuma, até o momento, radicação, não estou falando isso aqui só por achar. Escutando os meus pares, escutando os meus colegas, enfim, tá bom? Então, é isso. Super prazer estar aqui, tá? Para falar desse cara. Queria dizer que essa situação que eu acabo de descrever, ela é um pouco diferente no exterior, tá? Sobretudo no Reino Unido, onde esse autor, enfim, é bastante reconhecido. Vocês devem saber, existe um instituto, tá, lá em Leeds, que é na Universidade de Leeds, vinculado à universidade, chamado Instituto Zygmunt Bauman, tá, que reúne pessoas interessadas em estudar, né, a obra do autor e mesmo pensar com esse autor. Isso pode ser acessado facilmente na internet, tá? E isso mostra, de alguma maneira, do impacto que ele tem lá na Europa, por assim dizer. Tá? Tem uma vasta produção, escreveu muito, tá? Desde os anos 50, os anos 60, ele vem escrevendo sistematicamente, tá? Então, tem muita coisa publicada. Tá? No Brasil, o Bauman mais conhecido é o Bauman da liquidez, tá?
é o Bauman que mais publica. A gente praticamente desconhece, né, toda a produção desse autor dos anos 60, por exemplo. Tá? Eu consegui acessar aqui 2 livros, tá? Desse momento da sua trajetória profissional, que é quando ele está muito ligado às discussões do marxismo, quando ele tem uma influência muito grande da tradição de pensamento marxista. Tá? Mas isso praticamente não existe entre nós, tá? Muitas desses materiais estão escritos na língua natal dele, né, em polonês. Então é isso, tá? O Bauman que nos toca é esse Bauman, fundamentalmente da liquidez, e isso é importante porque sempre, pessoal, a história de um autor no país é sempre a história da sua recepção, tá? Então, o Bauman que chega ao Brasil não necessariamente é o Bauman que se lê em outros países, tá? Eu acho que é importante fazer esse tipo de consideração. O Bauman que chega aqui é o Bauman vinculado às discussões da pós-modernidade e que, paulatinamente, na medida em que ele vai abandonando esse conceito e assumindo a metáfora da liquidez, da solidez para pensar o contemporâneo, ele se torna muito conhecido entre nós, tá bom? E de alguma maneira, com esse Bauman, da liquidez que eu vou trabalhar, que eu construí aqui em minha fala, tá? Eu preparei um texto e minha ideia é fazer uma leitura pausada, né, dialogada desse texto com vocês, tá? Porque eu acho que é melhor, porque o texto tem início, meio e fim, segue um raciocínio, então eu me organizei dessa maneira hoje, é o que eu posso, que eu gostaria de contribuir, de trabalhar com vocês. Uma pergunta, vocês me escutam bem, me veem, porque tem delay, alguma coisa assim, ou tá Por legal? enquanto tá Tá tranquilo. tranquilo, tá legal. Tá. É porque eu troquei de internet essa semana, porque eu estava com muitos problemas para dar aula, né, no ensino à distância. Então, eu tive que, com uma ajudinha da Vivo, que cortou a minha internet mesmo para eu trocar, né, botar de fibra ótica, mas acabou que melhorou radicalmente. Tá, beleza, então. Então, olha só, eu vou pedir licença, eu vou abrir o meu texto aqui e vou ir lendo e comentando. E você, talvez eu faço a leitura e depois a gente conversa, tá? Mas também, se alguém quiser sentir vontade de me interromper e fazer a pergunta, não tem problema. Tá? Como eu disse, zero formalidade. Hoje é sexta-feira, né? Enfim, próximo do final de semana, tomar cerveja, vinho, enfim. Olha só, pessoal, a minha estratégia é a seguinte, né? O título proposto é Educação Crítica em Tempos Líquidos, tá? E minha ideia é fazer um comentário sobre os sentidos, o que significaria uma educação crítica, ou se vocês quiserem, para usar aí o termo pedagogia crítica, né, do campo da educação, na modernidade líquida. A ideia é pensar um pouco sobre isso. Obviamente, à luz das considerações desse autor. Tá? Se a gente fosse pegar uma outra perspectiva, as consequências seriam outras. Tá? Mas eu vou pensar à luz da analítica do Zygmunt Bauman. Para tanto, eu vou assumir como ponto de partida que um dos resultados colaterais da nossa forma de organização social atual é a produção da precariedade, que vem associada com a incerteza, tá, com a ambiguidade existencial e etc. Tá? Então, essa é o modo como a nossa sociedade está organizada hoje, sobretudo agora em tempos de pandemia, tem como um resultado certeiro a produção de precariedade, de vidas desperdiçadas, de vidas de lixos humanos. É só olhar para a janela, né? Pelo menos da minha janela eu vejo muito isso. É fácil você ver passando na rua, especialmente de madrugada, né? Vidas desperdiçadas, mexendo nas latas de lixo, né? Buscando comida, enfim. Eu moro próximo a um restaurante. Na verdade, eu moro, mas o restaurante acabou de fechar por conta da crise do coronavírus, tá?
Era um restaurante, uma churrascaria tradicional, né? E todo final de noite, depois que o dono fechava o restaurante, o que sobrava, né, do dia era ensacado e botava do lado de fora, esperando o caminhão de lixo passar, né? Então, nesse momento, né, as pessoas se acercam, tá, para buscar comida. Então, essa é a maior expressão para mim do que é viver numa situação de precariedade, tá? E essa situação, especialmente agora na pandemia, tem se radicalizado. Vocês sabem disso. Especialmente para as pessoas que no nosso país, né, sofrem mais, são os negros e por aí adiante. Tem dados que demonstram isso, enfim. Estou falando nenhuma novidade. Então, inspirado, né, num professor britânico chamado David Kirk, tá? No seu livro chamado Precariedade, Pedagogia Crítica e Educação Física, que é um livro que infelizmente não tem em português, o David foi meu orientador de pós-doutorado recentemente, eu compreendo que o esclarecimento dos diversos mecanismos que produzem a precariedade da vida seria um dos principais objetivos daquilo que a gente chama de uma educação escolar crítica. Então, a escola tem uma função importante no esclarecimento dos mecanismos que produzem precariedade social. Meu desafio aqui será o de desenvolver este argumento à luz das considerações do nosso ilustre companheiro aqui hoje, que é o Zygmunt Bauman. Tá? Na exposição, a minha ideia é analisar como se dá a produção social da precariedade no contexto contemporâneo, na modernidade líquida, e de modo rápido, sua repercussão em dois valores que são centrais da sociedade moderna, tá? Que é o trabalho e a educação. Então, como é que a precariedade também se produz ou é produzido no mundo do trabalho e seus reflexos na educação? Tá? Na sequência, considerando esse panorama anterior, vou refletir sobre alguns sentidos de uma educação crítica no contemporâneo. Tá bom? Esse é o roteiro, então, pessoal. Imagino que com 30, 40 minutos, eu consiga chegar ao final dele e aí a gente abre para conversa. Oi, pois não? Boa tarde. Posso fazer um pedido do senhor que não é dinheiro? Alguém abriu aí. Olha só. Vou continuar. Moça, pessoal, tá claro? Tá beleza o raciocínio? Ficou bem claro o itinerário. Tá legal. Desculpa aí chamar vocês de moçada, né? Porque assim eu me refiro aos meus alunos, tá? Desculpem. Então, olha só. Insegurança, incerteza e falta de garantia. Né? A precarização da vida na modernidade líquida. Vou começar citando uma passagem do Bauman num livro de 2007. Abre aspas. Num ambiente líquido moderno, a incerteza fabricada é um instrumento supremo da dominação, enquanto a política da precarização, para usar um termo de Pierre Bourdieu, tá? Um conceito que se refere às manobras que tornam a situação dos sujeitos mais insegura e vulnerável e, portanto, menos previsível e controlável, está se tornando rapidamente o alicerce da estratégia de dominação no mundo. Tá? Podemos dar 1000 exemplos disso daqui, do iFood a qualquer outro desses aplicativos aí que são expressão dessa precarização. Fecha aspas, então. Então, a modernidade sólida, que o Bauman também vai chamar, vocês sabem, de hardware, ou pesada, deve ser interpretada como um tipo de organização social que, preocupada com o estabelecimento da ordem como tarefa, vocês, leitores de Bauman, sabem, né? A chave de leitura que esse autor utiliza para pensar a modernidade é a ideia da ordem. A modernidade foi uma sociedade obcecada pelo estabelecimento da ordem e a eliminação de todas as ambiguidades. Tá? Essa é uma ideia central na analítica do Bauman e que ele começa a utilizá-la no final dos anos 80, quando ele publica um livro chamado Legisladores e Intérpretes. Tá? Esse livro, Legisladores e Intérpretes, tem sequência em outros 2 livros, que é considerado por muitos comentadores
no mundo europeu, enfim, fora do Brasil, como a grande trilogia, os grandes trabalhos desse autor, né? Que é Legisladores e Intérpretes, Modernidade e Holocausto, de 88, 89 e 88, e Modernidade e Ambivalência, que é de 1991, né? A publicação pela primeira vez em língua inglesa, né? Então, aí que está essa ideia da ordem como tarefa. Então, esse tipo de modernidade ofereceu aos seus cidadãos segurança do corpo, do eu e de suas extensões, certeza em relação à estabilidade futura e garantia de posição, títulos e sobrevivência, em troca do quê? Em troca de um quinhão de sua felicidade e liberdade individual. Então, esse é o argumento do Bauman, né? Modernidade sólida, em busca da ordem, atribuiu segurança, estabilidade, garantia, em troca da liberdade individual e da felicidade. Tá? E aí ele vai fazer a maior expressão, lamentavelmente, dessa equação é o Holocausto, né? Ou a sociedade, o comunismo realmente existente, enfim, que levou ao extremo essa ideia da busca da ordem como tarefa. Tá? A modernidade líquida ou leve, por sua vez, né, é uma era que se caracteriza não tanto por quebrar as rotinas e subverter as tradições, mas por evitar que padrões de conduta se congelem, se estabeleçam em rotinas e tradições. Tá? Em tal contexto, diz o nosso autor, se perderam todas aquelas salvaguardas, aquelas garantias que outrora forneciam às pessoas segurança, certeza e garantia. De maneira que, com o predomínio, né, de uma, abre aspas aqui para usar uma expressão dele, de uma economia política da incerteza, que é diariamente fabricada, ter controle total sobre o presente é algo que falta a homens e mulheres contemporâneos, sobretudo se comparado a gerações passadas. Viver mais do que nunca é bastante arriscado. Tá? A ausência ou escassez de segurança, certeza e garantia tem o mesmo efeito para as pessoas. Dissipação da autoconfiança, produção de ansiedade, incapacitação, desconfiança, mas também esperteza, egoísmo, ausências de projeto de vida a longo prazo, a tendência a fatiar a vida em episódios, pensamento persecutório, que levam, segundo o argumento do autor, a uma corrosiva desesperança existencial. A precariedade da atual condição humana gera essas consequências, de modo que vivemos, segundo o nosso autor, pessoal, em um período que a confiança é substituída pela suspeita universal. Tá? Quem está falando isso é ele, eu só estou reproduzindo. Então, o que explicaria essa alteração de sentido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer entre essas duas modernidades. E que é hoje a modernidade sólida e líquida, né? Muita garantia, muita segurança, pouca liberdade. Hoje, muita liberdade e nenhuma segurança. Estou radicalizando o argumento, obviamente. Então, o que explica essa alteração de sentidos? Né? Que hoje é responsável pela produção, né, de refugos, lixos humanos, vagabundos, vidas desperdiçadas. Eu vou tentar responder isso com a ajuda do Bauman. Né? A modernidade atual privatizou antigas tentações legisladoras dos chamados Estados-nação modernos, transferindo aos indivíduos responsabilidades, deveres e compromissos que antes estavam inscritos para o bem e para o mal nas ambições ordenadoras do que Bauman nomeou de Estado jardineiro, cuja razão de ser, metaforicamente falando, era deslegitimar e substituir antigas culturas silvestres, tá? Que encontrava em seu caminho, que por definição são incontroladas, por culturas de jardim, planejadas prévia e racionalmente. O maior exemplo disso é o Holocausto. A ideia de uma sociedade altamente organizada, planejada, que a gente sabe quem merece viver e quem merece morrer. Tá? Então, existe um Estado, com toda a sua burocracia, com a ciência também ao teu lado, né, para colocar em ação esse projeto.
Isso caiu por terra. E a essa modificação de sentido, o sociólogo chama de privatização da ambivalência. Segundo o seu diagnóstico, a busca por segurança, certeza e garantia passou da esfera pública para a esfera privada. Essa nova fórmula precisa ser compreendida no bojo de uma transformação ocorrida no âmbito dessas duas esferas, pública e privada. Tá? Pois se na modernidade anterior a esfera privada foi colonizada pela esfera pública, o indivíduo pelo Estado, a modernidade líquida promove uma inversão nessa colonização, pois hoje é a esfera pública que se vê crescentemente ameaçada pelo invasor privado, espremendo e expulsando o que quer que não possa ser expresso inteiramente, sem deixar resíduos no vernáculo dos cuidados, angústias e iniciativas privadas. O mundo está pleno de exemplos nessa direção. Né? Não vou nem falar do Brasil, vamos pensar na situação de um vizinho, né, de um país vizinho nosso, Colômbia, tá? E aquilo que tem acontecido na Colômbia nessas últimas semanas. É a expressão disso. Tá? A reforma tributária é só uma pequena ponta desse iceberg. Essa privatização é uma das expressões de uma época pós-jardinagem, pós-legislação, pós-ordenação, ou como Bauman gosta de dizer nos últimos textos, líquida. A individualização que daí decorre leva um número cada vez maior de homens e mulheres a uma liberdade sem precedentes de experimentar, mas também a uma tarefa sem precedentes de enfrentar as consequências, tornando, em muitos casos, a vida precária. Se os antigos mal-estares da sociedade moderna, sólida, podiam ser traduzidos pela fórmula menos liberdade, mais segurança, os mal-estares líquidos são melhores expressos pela equação mais liberdade, menos segurança. E poder-se-ia dizer mais precariedade. Tá? Então, há em curso, segundo esse diagnóstico do nosso autor, um deslocamento do controle social, que era anteriormente exercido com maior preponderância pelo Estado-nação, mas que agora é mediado pelo mercado de consumo. Vocês sabem, o Bauman, a ideia de uma sociedade de consumidores, né, é uma outra ideia que está espraiada nos seus livros e é muito empregada para pensar o mundo contemporâneo. Essa não é uma ideia inédita do Bauman, eu diria, né? Porque se a gente observa trabalho, aquilo que, por exemplo, a politóloga Hannah Arendt escreveu, tá, nos anos 50, 60, já anunciava, tá, essa transformação que faria a nossa sociedade, né, uma sociedade baseada no consumo, fundamentalmente. Tá? Nessas circunstâncias, o discurso neoliberal, com seus inúmeros conselheiros do bem viver, se legitima como uma certeza, o verdadeiro guia, na orientação das ações individuais, tornando-se mais forte esse discurso na medida em que a desregulamentação e a precarização por ele promovida seguem seu curso, enfraquecendo aquelas instituições, como o próprio Estado, a escola, que poderiam, em princípio, tomar uma posição política contra a liberdade desmedida do capital, tá? Que é o que promove, né, essa desregulamentação, consequentemente privatização e por aí fora. O resultado desse processo, de um lado, é o reino da absoluta flexibilidade, tornando cada vez mais precária a vida daqueles que são afetados. E, de outro, a separação, segundo a gente encontra nos livros do Bauman, entre o poder extraterritorial global do capitalismo, que vai e vem no espaço global, tá? Com muita facilidade, e as forças limitadas da política estatal, que ainda permanecem atadas às fronteiras da localidade nacional. Tá? Então, enquanto o capitalismo, né, viaja livre, leve e solto, né, o Estado tem muita dificuldade de lidar
com esse poder extraterritorial do capital. A antiga segurança subsidiada pelos estados na elaboração das rotas para as estratégias de ação das pessoas entrou numa zona de incerteza endêmica, proporcionada pela fraqueza das políticas estatais e da instabilidade dos poderes e pela instabilidade dos poderes globais. Tá? Os exemplos são 1000. Tá? Sei lá, um que aconteceu entre nós recentemente. A Ford está indo embora do Brasil. Tá? Não há Estado que possa convencê-la a ficar se sair para o Brasil for melhor para eles. Tá? Porque o Brasil é só um território a ser explorado, nada mais. A globalização do capital, das finanças e da informação significa, antes de acima de tudo, sua fuga ao controle e administração locais, e principalmente do Estado-nação. Né? O Bauman, ele apresenta esse diagnóstico, mas ele é um crítico disso. Os parâmetros mais fundamentais da condição humana, segundo o seu relato, não são mais definidos agora em áreas nas quais as salvaguardas republicanas dos Estados-nação podem alcançar. Em tais circunstâncias, os Estados-nação não conseguem satisfazer uma condição necessária para viabilizar uma república. Aí, abre aspas para escutar o Bauman. Qual é essa condição necessária numa sociedade republicana? A capacidade dos cidadãos negociarem e decidirem juntos o que é o bem público e assim moldarem uma sociedade que estariam dispostos a chamar de sua e a qual prestariam com alegria o juramento da fidelidade constante. Então, cada vez mais, os indivíduos estão perdendo essa capacidade. Deixa eu tirar o sol da minha cara aqui. Buenas. No mundo assim estruturado, tá? Em que a esfera pública vai sendo encolhida pela esfera privada, Bauman propôs a defesa do evanescente domínio público com uma política e um Estado de responsabilidade transnacional, com uma nova ágora, ainda a ser construída por uma nova agenda pública para a emancipação em tempos líquidos. Essa nova forma de socialização, característica da modernidade líquida, baseada no mercado de consumo, na privatização, na desregulamentação, na incerteza, na insegurança e na falta de garantias, se manifesta, pessoal, em inúmeros valores da sociedade moderna, como o trabalho e a educação. Então, o que eu vou tentar argumentar com vocês agora, né? Como esse diagnóstico do nosso autor a respeito da passagem da modernidade sólida à modernidade líquida, tá? Da passagem da segurança à privatização da ambivalência, como isso impacta no mundo do trabalho e na educação. Tá? Comecemos pelo universo do trabalho. Tá? O trabalho, outrora, foi caracterizado como o principal valor dos tempos modernos, na busca da ordem como tarefa. Tá? A escola, aliás, moderna, é construída à luz da fábrica, tá? Em busca da ordem como tarefa. O trabalho, todavia, teria transitado, na modernidade atual, do reino da ordem e da solidez para o universo cambiável, errático, episódico, incerto, do jogo, da fluidez, da plasticidade. Transformou-se, assim, numa poderosa fonte de precariedade, produzindo insegurança, incerteza e a falta de confiança que caracteriza a vida nos tempos líquidos. Essa situação, podemos dizer, se radicaliza ainda mais em condições pandêmicas, uma vez que o universo do trabalho sofre uma série de alterações para se alterar a essa nova condição. Tá? Flexibilidade, segundo Bauman, é o slogan do dia. E quando aplicado, abre aspas, para escutá-lo agora, ao mercado de trabalho, augura o fim do emprego como conhecemos, anunciando, em seu lugar, o advento de trabalho por contratos de curto prazo,
ou sem contratos, posições sem cobertura previdenciária, mas com cláusulas até nova ordem. A vida do trabalho está saturada de incertezas. Olha, provavelmente nós temos aqui pessoas em nossas famílias que vivem sua condição de trabalho nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias. Tá? E esse, segundo o diagnóstico do nosso autor, é uma tendência dos nossos tempos. Ninguém mais está protegido contra a redução dos gastos, a racionalização do serviço, a busca de mais produtividade, de competitividade e de eficácia. Ninguém é mais insubstituível. Todos são descartáveis. Soma-se a isso o fato de que está diminuindo a quantidade global de trabalho disponível no mundo, graças às transformações tecnológicas no próprio sistema produtivo, o que torna cada vez mais a força humana de trabalho dispensável. Tá? No mundo do desemprego estrutural, ninguém mais se sente seguro. Dados citados por Bauman no livro Em Busca da Política, publicado no Brasil já há 21 anos, estou dizendo isso porque esses dados precisam ser atualizados, indicam que, naquela época, ele dizia, se a atual tendência persistir, apenas 20% da força de trabalho global será necessária para manter a economia funcionando, tornando 80% da população que é capacitada para o trabalho supérflua, simplesmente à margem dos processos produtivos. Tá? Eu gostaria muito que o diagnóstico dele tivesse equivocado, tá? Mas, conforme análises sociológicas demonstram, né, as pessoas que vinculadas à discussão da sociologia do trabalho, essa é uma tendência marcante. A tradicional ética do trabalho, que voltou à sociedade, que na sociedade que voltou sua vida para o consumo, estaria sendo substituída por uma estética consumista, o que significa dizer que o trabalho, pessoal, cada vez mais deixa de ser a base de honra e de enobrecimento a partir do qual os indivíduos poderiam justificar sua vida. Tá? Todos aqui seguramente já ouviram a expressão trabalho dignifica o homem, né? O pouco com Deus é muito, porque o trabalho, durante muito tempo, foi, talvez, o principal vetor identitário das pessoas. Ainda é hoje. Ainda é. Né? Para muitos. Né? Ninguém... quando a gente conhece uma pessoa, uma das coisas que a gente logo de cara pergunta é o que você faz? E normalmente a pessoa, ela não vai falar, eu sou vascaíno, ou eu gosto de correr, ou eu faço isso no meu tempo de lazer. Não, ela vai falar a sua profissão. Tá? Tal é a importância que o trabalho tem nas nossas vidas. Tá? Na literatura marxista, inclusive, o trabalho possui uma conotação ontológica fundamental da formação do ser. Claro que o capitalismo corrói isso. A dignidade da pessoa, né, se vincula muito mais hoje a alegria presente no consumo, que, por sua vez, depende do seu poder de comprar os muitos produtos disponíveis nos shoppings ou supermercado das identidades. Não são mais vinculadas necessariamente ao mundo do trabalho. Sai de cena, né, para pensar metaforicamente novamente aqui, o indivíduo produtivo, né, da modernidade sólida, né, muito bem representado aqui por um clássico do cinema mundial, né, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né, e entra em seu lugar o colecionador, o consumidor que coleciona sensações, impulsionado pela pragmática do comprar, que pressupõe uma percepção do mundo como uma reunião de produtos para consumo imediato, o que, segundo Bauman, torna a construção de laços humanos duradouros algo excessivamente difícil, favorecendo, segundo o seu relato, que a gente pode questionar isso, a decomposição, o enfraquecimento e a decomposição das relações humanas, das comunidades e das parcerias. Tá? Então, na sociedade do consumo, né, esse tipo de sociedade é uma sociedade que destrói, né,
em última instância, a solidariedade social, segundo o argumento dele. Esse diagnóstico a respeito do trabalho, que eu fecho aqui o parênteses, não é muito diferente se tomarmos a tarefa da educação escolarizada na modernidade líquida. E agora eu vou fazer um comentário sobre a educação. Na modernidade anterior, a educação escolar foi concebida, de um lado, como um esforço institucionalizado para instruir e treinar os indivíduos na arte de usar sua liberdade de escolha dentro de uma agenda previamente estabelecida legislativamente, pelo Estado, fundamentalmente, induzindo os indivíduos a internalizar normas que dali em diante guiarão a sua prática. Tá? Veja, numa sociedade interessada na busca da ordem como tarefa, a escola e a educação desempenharam um papel fundamental nisso. Tá? Fundamental. Vou dar o exemplo da minha área de conhecimento, de minha formação inicial, na educação física. A educação física, quando entra na instituição escolar, tá, tem uma função fundamental. Tá? Uma delas, pelo menos, que é preparar as pessoas fisicamente para que elas possam atuar num mercado de trabalho, no mundo do trabalho em expansão no Brasil, lá no início dos anos 20, no início dos anos 30. Tá? Porque nesse momento, né, e ainda hoje, obviamente, a escola ainda segue vinculada ao mundo do trabalho, né, mas marcadamente naquele momento, né, é a fábrica a nossa referência. De outro lado, né, a educação pressupunha uma relação duradoura com o tempo, o que possibilitaria ao indivíduo em processo formativo a capacidade da autorreflexão e do julgamento, fornecendo a ele a confiança, a segurança e a garantia necessárias para agir no mundo. Tá? No mundo volátil, fluido e precário, hábitos, valores arraigados e estruturas cognitivas sólidas, como aquelas fornecidas pela educação no âmbito da modernidade sólida, estão em desvantagem. Tá? É exatamente isso que os delirantes sistemas da semiformação em curso na sociedade impossibilitam, uma vez que eles dão um curto-circuito na ideia de durabilidade e na memória. Em lugar dessa experiência, da experiência com a durabilidade, que é tão importante para a formação, surge um estado informativo e pontual, desconectado, intercambiável e efêmero. Mais aproximado é uma espécie de vivência fluida e volátil, o bastante para ser apagada da memória, assim que surgirem outras novas informações. A ideia da educação como um produto a ser adquirido e conservado por toda a vida, representado na famosa frase que todos aqui provavelmente ouviram, né? Quem tem mais de 40 anos, pelo menos como eu, já ouviram, né? Onde você se formou? Né? Onde você estudou, né? Essa frase sempre no passado, como se você recebeu um produto, tá? E esse produto não iria se alterar, né? Ou se alteraria numa velocidade muito menor, né, do que hoje. Tá? Por isso que o Bauman vai dizer que o Bauman adora as metáforas, né? Uma das metáforas que ele usa para falar da educação no contemporâneo é a metáfora do cafezinho, né? A educação boa hoje, ou informação boa, é tipo café. Só é boa enquanto está quente. Depois que esfria, pode jogar fora. Né? Porque já passou o seu tempo, porque já é uma nova informação sobre aquele mesmo aspecto que ontem era consenso e hoje já não é mais. Então, já não interessa mais, na sociedade contemporânea, radicalizando o argumento, uma educação, já não interessa mais a educação institucionalizada, esse modelo já não interessa mais a educação institucionalizada numa sociedade que fez da liquidez, do consumo, da supersaturação da informação, em vez do conhecimento, o seu ideal formativo. Então, Bauman caracterizou a nova condição da educação nesse tipo de mundo de diversas maneiras, muitas vezes valendo-se de metáforas. Acabei de usar uma aqui agora, que é a metáfora do café.
Outra delas, ele vai empregar a metáfora do míssil inteligente, né? Segundo ele, esse tipo de míssil, né, inteligente, diferentemente das antigas versões balísticas, com um alvo já pré-programado, né? Então, vou lançar um míssil com um alvo pré-programado. Esse vai sair daqui para o ponto A e vai chegar no ponto B. E nessa rota não haverá mudanças. Tá? O tipo de míssil inteligente aprende na medida em que está lançada a sua trajetória, que sempre pode mudar, ser direcionada para aqui ou para ali, dependendo das circunstâncias do momento. Tá? Assim concebidos, e assim concebida a educação, esses mísseis e a educação precisam, de um lado, da capacidade de aprender muito rápido as novas rotas traçadas no caminho, ao mesmo tempo em que, de outro lado, devem desenvolver a capacidade, também rápida, de esquecer o que antes estava programado. Tá? Então, a própria ideia da educação assim concebida é uma precariedade, é a expressão da incerteza no mundo contemporâneo. Claro, isso tem a ver também com o desenvolvimento da ciência, né, com a proliferação do conhecimento e ou da informação, que hoje é muito difícil de acompanhar. Né? É difícil, numa área de conhecimento específico, né, você acompanhar tudo que se produz a respeito, às vezes, do seu próprio objeto de trabalho mais cotidiano, tá? Dada a profusão de conhecimento que se vincula. Com esta metáfora, Bauman revela, em tom crítico, qual é o sentido de uma educação no mundo líquido. Trata-se de lançar a um projeto aberto, mais preocupado em seguir assim, em vez de alcançar qualquer produto concreto. Esse tipo de educação não está orientado previamente por um objetivo fixo ou por um modelo a que se quer chegar, e que se conhece e que se vê com claridade previamente. Trata-se, ao contrário, de sempre estar apto, pronto para adquirir novas informações, tal qual são demandadas pelo mercado do conhecimento, para o qual toda lealdade, vínculos irrompíveis e compromissos de longo prazo são anátema, obstáculos a serem eliminados do caminho. Os praticantes de uma vida fragmentada, em um mundo que se move a uma velocidade inferior em relação àquela do conhecimento que deveria estar ligada, não têm interesse numa educação que busque lhes fornecer os instrumentos idôneos para um mundo invariável. Como o mundo muda muito, a educação também tem que mudar muito. Nessas circunstâncias, a educação é marcada, sobretudo, pelo esquecimento e pela fraqueza de pensamento. Não pelo tipo de aprendizado proporcionado por experiências educativas demoradas e cada vez mais e mais profundas. Né? A educação tem, a formação, dito de uma maneira mais ampla, tem a ver com durabilidade, né? Tem a ver com experiência. E na sociedade contemporânea, essas ideias são destroçadas. Bom, considerando o diagnóstico até aqui traçado, e aí eu entro na parte final do meu comentário, eu gostaria de pensar na sequência como nós poderíamos empoderar, por meio da escola, aqueles que vivem em condições de precariedade na modernidade líquida. Então, nós temos um diagnóstico do tempo. Tá? Esse tempo produz precariedade. Exemplifiquei isso tomando o trabalho e a educação como referência. A pergunta é, qual agenda emancipatória deveria cumprir uma educação crítica ou uma escola em tempos líquidos, se o propósito dessa escola, da instituição, enfim, é promover a emancipação? Vou usar essa palavra, emancipação, que é muito questionada no plano do debate epistemológico contemporâneo, mas eu vou usar porque é essa que o nosso sociólogo utiliza. Tá? Então, qual é a tarefa? Como é que uma educação crítica pode empoderar as pessoas a viver numa sociedade com essas características? Pessoal, aí eu vou encaminhar para o meu comentário final. Até o momento, estou lendo muito rápido, está muito confuso, enfim, me dê esse retorno aí, ou se eu posso seguir nessa toada.
Olha, eu sou suspeito de falar, Felipe, porque eu já tenho uma boa leitura sobre Bauman, né? Para mim está super tranquilo. Eu não sei como que os colegas estão acompanhando bem, né? Mas eu acho que está numa leitura, está num ritmo bom para entendimento. Tá bom. Tá bom, então eu vou seguir para essa parte final da exposição, tá? Então, como é que é possível pensar uma escola emancipatória, uma educação transformadora nesse contexto? O que o Bauman nos ajuda nessa direção, tá? Se a gente fosse pegar um outro autor, as conclusões poderiam ser as ferramentas analíticas, enfim, seriam outras, mas eu estou aqui hoje pensando com ele, tá? Nas condições da vida líquida, uma educação crítica deveria esclarecer as pessoas, tá? Ou escurecer, né? Para que alguém não me chame a atenção mais à frente, porque eu já fui chamado a atenção por isso uma vez, por uma colega ligada aos movimentos raciais e étnicos, enfim, que vivem, a educação deveria esclarecer as pessoas que vivem em condições de precariedade os inúmeros obstáculos que se amontoam no caminho da sua emancipação. Então, uma dessas dificuldades, talvez a mais óbvia, tá, está relacionada à privatização ou à mercadorização da educação. Tá? Uma tendência que não é de agora, que cada vez mais passa a ser concebida como um serviço do consumidor em vez de um direito do cidadão e dever, cuja responsabilidade de prover já foi uma exclusividade do Estado e da própria sociedade. Agora, mais do que nunca, orientada pelas regras da economia, muitos consumidores falhos, para empregar de novo aqui a terminologia do nosso autor, ou frustrados, não conseguirão acessá-la, aumentando a iniquidade e multiplicando as consequências sociais potencialmente catastróficas. Tá? Segundo Bauman, nessas circunstâncias, uma intervenção política é inevitável. Tá? Enquanto essa intervenção política, com P maiúsculo, não chega, o mercado e seus inúmeros conselheiros privados se apresentam como a nova meta-autoridade definidora de validações na vida social. Ele ocupa a baliza de juiz, de formador de opinião e verificador de valores, outrora exclusividades do Estado, oferecendo sedutores conselhos aos seus clientes, ao mesmo tempo em que atribui a responsabilidade da conduta, seus acertos e seus fracassos aos indivíduos. Tá? Os critérios da razão e da racionalidade da ação, antes usados para construir a atividade ordenadora das instituições políticas, não se aplicam à agenda criada pelas forças do mercado, que não tem a preocupação normativa, isso é fundamental, de dotar os indivíduos da capacidade de distinguir entre as razões corretas e incorretas de preferência e de inclinação, e da inclinação a seguir aquelas e evitar essas. O mercado não tem preocupação normativa. Tá? E a gente sabe que no âmbito de uma educação crítica, ao menos se concebida dentro de uma determinada tradição, né, a norma é difícil fugir da questão normativa. Para onde devemos ir? O mercado não está preocupado com a vida boa, entre aspas. Melhor, com a discussão sobre as condições de uma vida boa. E essa é uma preocupação que uma educação crítica, preocupada com a transformação social, preocupada com o fortalecimento da democracia, da sociedade republicana, deveria estar. Lembrando aqui, pessoal, né, nesse contexto, não há, para citar aqui um outro sociólogo famoso, Ulrich Beck, não há soluções biográficas para contradições sistêmicas. Tá? Atribuir ao indivíduo a responsabilidade por seus acertos e fracassos, única e exclusivamente, né, é uma perspectiva bastante complicada. E a gente está vivendo isso agora na pandemia. Tá? Ninguém sozinho vai resolver o problema da pandemia. Tá? O problema da pandemia é um problema social. Né?
biograficamente não se resolve. É preciso que a sociedade, os indivíduos que nela habitam, né, entendam isso. Do contrário, estamos ferrados. Outro desafio que se coloca no caminho de uma educação emancipadora está vinculado à necessidade de examinar as inúmeras dificuldades de traduzir os problemas intrinsecamente privados em questões que despertam interesses públicos. Uma educação crítica, portanto, tem no seu horizonte político, tem no seu horizonte o imperativo político de reunir o que é privatização da ambivalência e o divórcio entre o poder e a política, provocados pela globalização econômica, destruíram. Tá? Reconectando o abismo que foi criado entre as esferas públicas e privadas, entre as realidades dos indivíduos de júri e as perspectivas dos indivíduos de fato. Isto é, quando a pessoa obtém segurança, certeza e garantia sobre seus destinos e toma as decisões que, em verdade, ela gostaria de tomar. Isso, por sua vez, pressuporia dar às pessoas a capacidade de influenciar o espectro das escolhas disponíveis e os ambientes sociais em que essas escolhas são feitas e perseguidas. Ora, tudo isso é o que as pessoas não têm hoje. Especialmente, repito, nas condições pandêmicas. Tá? Nem mesmo o auxílio emergencial dá conta disso. O hiato acima aludido, por sua vez, né, entre a necessidade de reconectar as duas esferas que foram separadas, a esfera pública e a privada, não pode ser transposto solitariamente, né? Porque, como eu já citei aqui, não há soluções biográficas para contradições que são sistêmicas. Sua transposição, a reconexão, é uma tarefa política. É uma tarefa para uma política, melhor dizendo, que seja capaz de juntar o fosso, o hiato, o buraco, o gap, entre o direito à autoafirmação e a capacidade que as pessoas têm de controlar as situações sociais que podem tornar essa condição de liberdade algo factível, possível ou irrealista. Quanto a isso, Bauman dirá que, abre aspas para citá-lo, transpor o abismo é tarefa da política com P maiúsculo. Pode-se supor que o abismo em questão emergiu e cresceu precisamente por causa do esvaziamento do espaço público, e particularmente da ágora, aquele lugar intermediário, público-privado, onde a política vida encontra a política com P maiúsculo, onde os problemas privados são traduzidos para a linguagem das questões públicas, e soluções públicas para os problemas privados são buscadas, negociadas e acordadas. Tá? Então, esse eu diria que seria o horizonte político, né, defendido pelo nosso autor, na sua tentativa de reconectar aquilo que foi destruído. O vínculo entre o público e o privado, entre o individual e o coletivo. Considerando essa necessidade, o objetivo de uma educação crítica em tempos líquidos é trabalhar para reconstruir o espaço público, repovoando-a hoje praticamente vazia ágora, entendida como o lugar de encontro, da discussão, da agonística entre o indivíduo e o bem comum, entre a esfera pública e a privada. Oportunidade para as pessoas engajarem-se numa tradução contínua de deveres individuais, direitos individuais e deveres públicos. A saída da precariedade requer hoje mais e não menos da autorreflexão crítica nesse tipo de espaço, onde o indivíduo reencontra-se com suas capacidades e interesses de cidadãos, em vez de meros consumidores. A Ágora não é um lugar para consumidores, é um lugar para os cidadãos. Tá? O PROCON não é a sua referência, não pode ser. Tá? Mas sim uma outra organização, um outro modo de pensar a política. O sentimento de crise que experimenta hoje a educação não é tanto decorrente da descoberta do seu caráter inacabado, da sua processualidade, historicidade e contingência, né? Já que o conhecimento é volátil mesmo.
mas é muito mais o resultado da precarização e da privatização dos processos de formação em curso, contra os quais, aliás, uma educação crítica deveria voltar-se. Se tomarmos o histórico vínculo da educação com o mundo do trabalho, no mundo de corte empresarial e prático da sociedade de consumidores, tudo aquilo que não demonstra o seu valor instrumental, quer dizer, que vise uma formação crítica mais além da vantagem comercial, é demasiadamente arriscado. Tá? Os tipos de habilidade que se demandam hoje no atual mercado de trabalho não exigem um conjunto de aprendizagens sistemáticas e de longo prazo. Um corpus bem definido e logicamente congruente de destrezas e hábitos adquiridos, com a experiência que só o longo tempo poderia fornecer. Pois isso já não é mais visto como vantagem no corrente sistema produtivo. Seguir a rotina ou um programa previamente definido não é uma boa ideia, mas sim desenvolver a habilidade de abandonar hábitos do presente com rapidez torna-se mais importante do que a aprendizagem de novos hábitos. Isso pressupõe a necessidade da constante atualização do estado da arte da informação profissional, cada vez mais associada à regra da eficiência, da competitividade, das múltiplas competências e da alta criatividade, sendo seu argumento principal dotar o mercado de trabalho das modalidades e habilidades básicas relacionadas ao emprego. Então, uma boa educação é aquela que produz muita empregabilidade, nesse contexto. Em tais circunstâncias, a formação profissional a curto prazo, orientada diretamente aos empregos e obtidas em cursos flexíveis em equipes de aprendizagem autodidatas, são muito mais atraentes do que uma educação crítica que vise transformar a sociedade. Ou se não transformar, pelo menos pensar, problematizar, não é? O modo pelo qual a sociedade está organizada. No horizonte de um conhecimento socialmente crítico, não são apenas as habilidades técnicas que precisam ser continuamente renovadas. E não há a menor dúvida que isso é fundamental. Nem é somente a educação voltada para o mercado de trabalho que precisa ocorrer ao longo da vida. O mesmo é exigido, e com mais urgência ainda, né, em favor de uma educação para a cidadania. Tá? Porque parece que essa ideia de uma educação para a cidadania tem ficado em segundo plano no contemporâneo. Nessas circunstâncias, processos educativos críticos deveriam ser definidos como um recurso vital para a vida cívica e democrática da nação, tornando mais hospitaleiro a humanidade este mundo em constante mudança, em vez de apenas preparar a juventude para ocupar algum posto no movediço mundo do trabalho. Especialmente porque a gente viu que o trabalho hoje é fonte de muitos mal-estares e incertezas, pois sua inexorável precarização e desregulamentação não permitem a ele ser um porto seguro, a partir do qual as pessoas, desde a juventude, mas ao longo de toda a vida, poderiam enraizar suas identidades e seus projetos de vida. Meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa. Essa é uma tendência hoje difícil de ser encontrada. A ética do trabalho atual não garante estabilidade e guias de condutas confiáveis, favorecendo, ao contrário, a descartabilidade do humano e a fluidez dos vínculos sociais. Tá? Estou acabando, pessoal. Uma educação crítica, ademais, ela é contrária à transformação do conhecimento em informação. A valorização de uma cultura da aprendizagem que inverte o pensamento de longo prazo, a memória, que desconsidera o pensamento de longo prazo, a memória, a durabilidade, e que, em seu lugar, fomenta uma relação pragmática, descartável, fugaz e débil com o saber. O consumismo que caracteriza os processos de individualização na modernidade atual não visa o acúmulo de conhecimento, mas o gozo passageiro que eles proporcionam. Em semelhante mundo,
A aprendizagem não antevê um produto final, mas está fadada a perseguir objetivos indefiníveis que, tão logo sejam apanhados, se dissolvem, porque já se tornaram ultrapassados. A ênfase do conhecimento que se adquire é boa até segunda ordem, de modo que a garantia de sucesso nessas circunstâncias é não descuidar do momento em que o conhecimento que nós adquirimos não tem mais utilidade e precisa ser substituído. Ao contrário, uma educação crítica está preocupada em garantir, de um lado, a capacidade da autorreflexão e do julgamento, e, de outro, oferecer aos jovens alguma certeza, garantia, confiança no mundo que é fluido, pois essa tríade, garantia, segurança e certeza, é condição necessária para controlar o presente, pensar e agir racionalmente no mundo em que a precariedade é produzida dia após dia. A educação não tem que servir a esse mundo assim organizado. Ela precisa oferecer um julgamento sobre esse mundo assim organizado. Tá? Uma educação crítica, em síntese, deveria, penso eu, à luz aqui do nosso sociólogo, apresentar aos jovens o mundo líquido a que pertencem. Eis o mundo, capacitando-os para a vida social na qual estão se qualificando a fim de nela ingressar. Claro, ingressar no mercado de trabalho, isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo nesses jovens a capacidade de agitar os garotos, instigar dúvidas nos estudantes sobre as imagens que eles têm de si mesmo e da sociedade a que se pertence. Então, a educação crítica tem que ensinar a dúvida, tá? Tem que ensinar a quem ela se destina a problematizar, a julgar, a pensar. E essas coisas demandam tempo, demandam durabilidade. Mais ainda, uma educação crítica, para ir fechando, deve fazer a sociedade sentir-se culpada, agitando as coisas por meio da perturbação das consciências. Estou citando aqui trechos de livros do Bauman, tá? Contestando o impacto das experiências do dia a dia, enfrentá-las e, por fim, desafiar as pressões que surgem do ambiente social. Seu sucesso nessa tarefa, o sucesso de uma educação crítica, emancipatória, deixa eu ver, nessa tarefa, ao revelar a insatisfação com o nível de liberdade e democracia proporcionado pela vida líquida, dependem, por sua vez, de profundas alterações na sociedade, que, como já dito, não podem ser promovidas por esforços meramente individuais, mas exigiria, segundo o nosso autor, e aqui eu vou citá-lo, abre aspas, a construção e reconstrução dos vínculos interpessoais, a vontade e habilidade de se engajar com outras pessoas, num esforço contínuo para transformar a convivência humana num ambiente mais hospitaleiro e amigável, para a cooperação mutuamente enriquecedora de homens e mulheres que lutam pela autoestima, pelo desenvolvimento do seu potencial e pelo uso adequado das suas habilidades. Assim consideradas, para fechar, as chamadas pedagogias críticas poderiam contribuir com os estudantes na construção, quem sabe, de um mundo menos líquido, fluido, volátil, em favor de uma sociedade mais sólida, solidária e justa, em que a precariedade e aqueles que vivem às margens constituam uma exceção em vez da regra geral. Porque nesse momento é o contrário, né? Os professores universitários são privilegiados pelas condições de trabalho, pelas possibilidades formativas que possuem. Tá? A aposta é o contrário. Essa deveria ser a regra, e não a exceção. Se, como disse Bauman, as chances da razão autônoma dependem da condição existencial dos seus usuários, a luta contra a produção social da precariedade é um poderoso motivo para uma educação crítica na modernidade líquida. Tá? Então, em síntese, me parece que uma escola preocupada
com o estado que se encontra o mundo contemporâneo, uma escola que está preocupada em promover algum tipo de transformação na vida das pessoas, pode ter, na luta contra a produção social da precariedade, um imperativo que me parece interessante. Tá? Enfim, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês aqui, para a gente conversar. Desculpa se passei um pouco do tempo inicialmente previsto, e aí estou à disposição para a gente conversar, né, sobre o que está dito aqui ou sobre as coisas que atravessam o que está dito aqui. Tá? É isso, Percy, passo a bola aí para você, cara. Muito obrigado pela exposição, Felipe, foi muito clara, tá? Eu acho que o pessoal aqui gostou bastante, mas eu vou começar os questionamentos, vou colocar aqui uma questão para ser discutida, para ver se reverbera entre os participantes, e depois a gente abre, né, a nossa amiga Ana vai ver se aparecem as perguntas aí na sequência no chat. Mas a colocação que eu quero fazer é que a maior heteronomia que a gente enfrenta hoje para o surgimento desta pedagogia crítica é justamente o fato de a maioria dos professores prover de uma escola produtivista, uma escola tecnicista, que foi a escola que se construiu ao longo do governo militar, especificamente a partir de 1969, com a reforma do ensino superior, da adoção do tecnicismo como paradigma pedagógico nas escolas fundamentais no país, e da formulação dos cursos de pós-graduação. Essa escola tecnicista e produtivista, ela vem de encontro com um período do capitalismo que é a passagem, né, do próprio Noam Chomsky no trabalho dele lá sobre o Requiem, né, do sonho americano. Ele faz um comentário de que até a década de 70 as empresas tinham 80% do seu capital investido em produção e 20% investido financeiramente, no rentismo. E atualmente nós temos o contrário, né? O capital ele se desloca da produção para o rentismo. E me parece que é isso que sustenta essa mudança da modernidade sólida para a líquida, é a própria liquidez do capital, né? A capacidade dele fluir livremente, sem limite geográfico nenhum, como você colocou no início da sua exposição. Então, acompanhando essa tendência do capital, nós temos três movimentos teóricos que influenciaram nessa escola, da qual nós, com mais de 40 anos, fizemos parte, que é a teoria do capital humano, do Theodore Schultz, né, que é um economista norte-americano, que a partir da qual fundamentou o uso da educação como meio de promover o capital humano para a produção, né? A teoria que o próprio Bauman se refere muito, do Talcott Parsons, sobre o que seria a cultura nessa sociedade moderna sólida, né? Que a cultura é bem ao contrário do que as pedagogias de matiz marxista dizem, né? Que o homem ele cria a cultura e a cultura o cria, ele é criatura e criador ao mesmo tempo da cultura. Já na perspectiva do Parsons, a cultura é que molda o indivíduo tem que se submeter à cultura. Então, e juntando isso ainda ao que a gente chama de filosofia analítica da linguagem, né, de origem bastante positivista, né, que tenta tratar a linguagem de uma forma a orientar essa ordenação da escola na modernidade sólida, nós temos todos essas três heranças ainda fortes hoje na escola, né? Pela figura do próprio professor que passou por isso e de repente não conseguiu superar essa realidade, né? Como que a gente vai superar, né? Romper esse paradigma positivista, produtivista, tecnicista na escola de hoje e colocar uma pedagogia realmente crítica, né? Essa que é a grande questão. Para eu responder, Percy?
Não sei se tem uma resposta definitiva, porque tudo muda, mas fazer um comentário com a sua experiência, né? Nos brindar aqui um pouco com a sua experiência em relação a esse tema, que eu acho que é um tema importante, né? Nós mesmos devemos mudar, enquanto professores, a nossa atitude pedagógica para poder promover alguma mudança social. Então, Percy, eu gostaria de... Obrigado aí pelas análises. Eu gostaria de acrescentar nessa tríade que você apresenta, né, um outro conceito, um outro modelo também, que tem implicações no campo da pedagogia, né, no campo da educação, da escola de uma maneira geral, né, que é um modelo educacional baseado no conceito de competências, tá? Que vocês sabem, por exemplo, hoje é o que orienta a nossa base nacional comum curricular, né, as chamadas pedagogias das competências, né, que tanta polêmica, problematização e crítica recebeu nos últimos anos, tá? E que o Brasil, apesar dessas críticas e dessas polêmicas, acabou adotando na tua referência maior agora, né, para pensar a organização da escolarização brasileira, com impactos também na formação superior. Vocês sabem disso, uma vez que deve pelo menos haver uma relação entre aquilo que está acontecendo na universidade e o que está pressuposto na nova base nacional comum curricular, né? Eu diria, cara, que para mudar essa condição, Percy, a gente teria que trabalhar com um modelo educacional, né, que incorpore isso, mas que não se restrinja a isso, entende? Né? Que pode incorporar a ideia das competências, mas também que não deixe de lado, né, uma compreensão do processo de formação mais ampliada, né? Que não restrinja a educação à formação única e exclusivamente para o mercado de trabalho. É claro que isso é fundamental, né? Mas eu acho que uma consideração importante é que a formação, né, a formação humana, a formação do indivíduo não pode ficar restrita a essa faceta, né? Por isso que, à luz aí do Bauman, é preciso pensar também um processo formativo que vise o desenvolvimento da cidadania, né? Que vise situar a pessoa no mundo e dotar ela das capacidades de ler esse mundo de uma maneira autônoma, para ela poder se colocar autonomamente nesse mundo, entende? Eu acho que não existe um único modelo para fazer isso, eu diria, mas eu acho que isso deve estar nos nossos horizontes, isso deve estar no horizonte da formação universitária, da formação do IFES, né? Instrumentalizar os alunos é importante, as habilidades técnicas, né, conhecimentos e habilidades, mas é importante também, ao mostrar o que é o mundo, dotá-los da capacidade de pensar, de julgar, né? E isso, uma formação restrita, não possibilita, muitas vezes, né? É isso que, na formação, no curso que eu atuo, enfim, né, no curso de educação física, é isso que a gente espera que os alunos aprendam, né? Que eles tenham a capacidade de ensinar, né, os futuros professores, né, ao apresentar o mundo aos seus alunos, né, dotar esses alunos da capacidade de se portar autonomamente no mundo, né? Não como consumidores desse mundo acríticos, né, mas que tenham a capacidade de pensar. Eu acho que esse é um ideal fundamental, né? Se a gente, por exemplo, for, para dar nome aos bois, né? Se a gente for operar no âmbito da tradição da pedagogia marxista, por exemplo, né, a gente pode pegar aqui como horizonte a ideia do trabalho da politecnia, por exemplo, né, que vai ser muito conceito de trabalho politécnico, enfim, que possibilita uma formação mais ampliada, né? É isso que esses colegas que trabalham nesse horizonte vão defender, que a formação não pode se reduzir à sua dimensão instrumentalizada, tá? Tradicionalmente, a escola tem funcionado assim como você relatou, Percy, tá? Eu acho que um desafio, né, para a nossa geração
é um modelo educativo mais ampliado, tá? Como fazer isso, né, a partir de que perspectiva, eu acho que isso está tudo em aberto. Mas o que eu acho que não pode se perder de vista nesse contexto é esse ideal, né? A formação do cidadão, do cara que vai intervir no mundo, né? Que vai agir no mundo, que vai fazer política, que vai encontrar com o outro, com a alteridade, né? Que sabe lidar com a diferença. Eu acho que essas são tarefas importantes da escola, independente da área de formação, entende? É formar um cidadão que vai atuar no mundo, né? Que vai saber ler dar um exemplo bobo cotidiano, né? Vai saber ler um jornal de maneira autônoma, assistir um jornal, ler, entende? Eu acho que isso é fundamental, tá? A base nacional, aquilo que está proposto ali, possibilita isso, não possibilita isso? Essa é uma questão para a gente conversar. Existem muitas críticas, né, na minha área mesmo, de formação inicial, existem muitas críticas à base, tá? Mas também existem possibilidades colocadas pela base, tá? Então, eu acho que esse é o desafio, Percy. Por isso, assim, não tem uma resposta, né, como você mesmo destacou, tá? Mas eu acho que esse deve ser o nosso horizonte formativo. Foi a experiência que eu tive na minha formação, pelo menos, tá? Ana, você gostaria de ler lá a questão da Edneia? Ok. Então, a Edneia, ela está colocando como devagarizar ou aprofundar os conteúdos com a demanda míssil que temos. Há uma dependência maior na política ou a escola precisa se posicionar desde a educação básica? O que o autor aponta. Então, Edneia, olha só, como fazer isso pessoalmente, eu não sei te dizer, entende? Mas existem experiências espalhadas Brasil afora, não é? E eu posso falar à luz dessas experiências, né? Que oferecem uma maneira de pensar a educação que se coloca contra esse aligeiramento, entende? Eu posso falar da minha experiência, vou falar da minha experiência na formação superior, na universidade que eu trabalho, tá? Que é uma universidade que visa formar os seus estudantes, os futuros professores de educação física, numa direção emancipatória, numa direção progressista, transformadora, né, da formação do cidadão. Por isso que está preocupado em oferecer, na medida do possível, uma formação mais ampla, né, que coloque na mesa, né, todas as cartas e mostre como é o jogo, como o jogo funciona, né. Isso, quem sabe, vai permitir os estudantes a se colocar de maneira mais autônoma no mundo, né? Porque eu acho que isso é importante. A gente não tem que só apresentar o mundo às crianças, aos adolescentes, aos jovens, mas tem que dotá-los também da capacidade de saber se colocar nesse mundo, né? De problematizar o mundo. Como disse aí o Bauman, citando o filósofo norte-americano Richard Rorty, é preciso agitar as consciências, né? Então, em que medida os nossos processos formativos têm agitado as consciências dos nossos estudantes, né? Em que medida a nossa prática pedagógica agita as consciências, né? Não é fazer baderneira, não é promover o quebra-quebra, não é? Eu estou dizendo dotar os estudantes da capacidade de pensar. Eu acho que é isso, porque a internet não vai fazer isso, entende? O mercado não vai fazer isso. Então, eu acho que a escola e os professores têm esse papel, né? No mundo da velocidade, o que a escola pode fazer em relação a essa velocidade, né? A gente pode ensinar para os alunos se adaptarem a isso, né? Pensando aqui na metáfora do míssil, né? Mas a gente pode aprender os alunos, ensinar os alunos, né, a questionar isso também, tá? Não estou dizendo virar as costas para isso, não, porque o mundo é isso também, né? Mas eu acho que é importante para a formação mais ampliada, né,
que a escola, a universidade, o IFES, enfim, dote os teus alunos dessa capacidade. Eu conheço muitas experiências na minha área, né, por incrível que pareça, na educação física, né, em função da trajetória da minha profissão, da minha formação inicial. Mas eu conheço muita gente, trabalhando inclusive no IFES, né, nessa direção, trabalhando nessa direção, né, de questionar isso que está colocado. Tá? Ok, tem mais a pergunta do Patrick. Quanto à formação autônoma, a educação montessoriana já prega isto. Poderia ser cabível na realidade brasileira? E quanto à avaliação em competências? Como é que é o nome do colega? Patrick. Ô, Patrick, cara, ó, eu não conheço, assim, esse modelo educativo, vou chamar ele aqui de, com todos os riscos que tem o uso dessa expressão, né, esse modelo não tradicional, alternativo e inovador. Eu não tenho elementos para poder dizer para você se seria uma possibilidade, né? O que eu imagino, conhecendo outros modelos, é que ele ofereça alternativas, né, a uma outra maneira de se pensar o processo formativo, tá? Mas eu teria dificuldade de afirmar alguma coisa em relação a ele. A outra questão é sobre a questão da avaliação das competências. Pode repetir, Ana? Isso. E quanto a avaliações e competências? Em que sentido, enquanto a avaliações e competências? Patrick, você quer abrir o microfone? Fique à vontade, por favor. Porque a gente sabe, por exemplo, que na base, né, a questão das habilidades, competências, é um elemento fundamental da organização do conhecimento. É sobre isso que você está perguntando, ou você está perguntando o que eu acho disso? Não, Felipe, boa tarde, primeiramente. Boa, cara. Obrigado pela oportunidade. Então, é o seguinte, não, que quando você fala do pensamento líquido, da escola levar a criança ao pensamento autônomo, quando você fala para a criança, nós professores, mostramos para o jovem, eis o mundo, é isso. Agora, e mostrar aí que desenvolver neles a consciência de uma comunidade sólida a partir da autonomia, aí me vem essa questão da metodologia montessoriana, que Maria Montessori já pregava isso com as crianças, e segundo método, esse modelo poderia ser replicado com adolescentes, para que pudesse vir uma sociedade cooperativa, porém valorando a autonomia do estudante. E a minha questão é quanto à aplicação dessa questão autônoma nas competências, né? Então, essa que é a minha dúvida, né? Se na visão hoje que o MEC prega, quanto Enem, exame de seleção, avaliar a questão das habilidades e competências, né? Como que essa visão autônoma poderia, que o Bauman prega na questão do mundo líquido, do mundo sólido, como poderia se aplicar na avaliação de competências? Essa que talvez acho que não ficou claro quando eu coloquei, que daí deu problema aqui a hora de eu concluir a pergunta lá. Não, obrigado. Beleza, cara. Obrigado a você, Patrick. Olha só, vou fazer um comentário sobre, sem conhecer, tá? A partir do que você falou, né? Desse modelo educativo que você mencionou. Eu diria que, inclusive, há hoje, no campo da pedagogia, uma tendência, uma perspectiva que se manifesta, inclusive, Patrick, na legislação educacional, nas diretrizes, que está na própria BNCC, que considera a autonomia do infante, da criança, como um elemento fundamental. Então, a gente pega no contemporâneo, vocês devem conhecer isso, tá? Não sei onde vocês trabalham, em qual nível vocês trabalham da escolarização, mas aquilo que se chama de sociologia da infância, ou pedagogia da infância, tá? São ramos do conhecimento, né, que vão partir do pressuposto, tá, de que a criança, né, é um personagem fundamental no teu processo educativo, né? Então, qualquer busca de autonomia nessa fase da escolarização deve partir das próprias crianças.
porque as crianças são produtoras de cultura, são sujeitos políticos, segundo esse tipo de relato. Produzem cultura, tá? Então, um modelo é criança protagonista, exatamente. O modelo, a crítica que se faz é que o modelo de escolarização brasileiro, mundial, sempre foi muito adultocêntrica, né? E desconsiderou essa autonomia, esse protagonismo infantil, tá? Então, eu diria que isso está a busca em torno disso está, inclusive, na legislação destinada, por exemplo, hoje à educação infantil. Tá? É preciso dar centralidade, dar protagonismo às crianças. Tá? Existem críticas também a isso. A capacidade das crianças fazerem política, por exemplo, né? Sendo sujeitos políticos, enfim. Mas esse é um fato. Tá? Cara, olha só, vou tentar pensar contigo, Patrick. Eu diria assim, ó, vou tomar o exemplo da base, tá? Que o tema das competências aparece, né? Se a gente pega, e que os críticos da base aqui que me perdoem agora, tá? Eu reconheço as limitações, reconheço as críticas direcionadas às pedagogias das competências, eu estou de acordo com tudo isso. Mas se a gente pega o texto da base, aquilo que a base está defendendo em relação à formação do aluno, existem muitos pressupostos favoráveis a uma educação crítica, favoráveis a uma educação ampliada. Está lá no texto da base, né? A formação para a cidadania, por exemplo, que é uma defesa que eu fiz aqui a partir do Bauman. Isso está no texto. Tá? Que o jovem, vamos pensar aqui, que o jovem precisa saber se colocar no mundo, não apenas como um consumidor das coisas do mundo, mas também precisa ter a capacidade de questionar esse mundo, tá? De analisar os preconceitos, os estereótipos e por aí afora. Isso está no texto da base, ok? Se a gente vai conseguir alcançar isso que está ali colocado à luz das habilidades e competências, eu acho que é uma discussão a ser feita. Mas a letra do texto parece considerar. Tá? Eu tenho colegas, inclusive tive numa banca com um deles essa semana, que diz o seguinte, por exemplo, na minha área de conhecimento, da formação inicial, a Base Nacional Curricular Comum, a despeito das competências da pedagogia, trabalha com uma concepção crítica de educação física, porque defende ideias, né, associadas a um conceito que vocês não vão saber, provavelmente, que é o conceito da minha área, chamado cultura corporal de movimento. Quando na minha área se fala em cultura corporal de movimento, estamos pensando numa educação física crítica, que visa uma formação ampliada, formação para autonomia, etc, etc. Isso está na base. Então, quando eu olho e falo, nossa, a Base Nacional está defendendo uma perspectiva crítica de educação física nas escolas. Tá? Aí você fala, pô, resolveu todos os problemas. Não, não resolveu. Vem um colega do lado e fala, quando você trabalha com pedagogia das competências, é impossível associar isso a um modelo de pedagogia crítica. Está corrompido na base. Entende? Então, depende muito da perspectiva com a qual você trabalha. Pessoalmente, eu acho que na base, pensando na minha área, tem fortíssimos avanços em relação àquilo que se espera da minha área de formação inicial, né? Mas tem também uma série de outros problemas. Tá? Um deles essa ideia das competências e o que anima, né? O que motiva essa coisa das competências, que me parece complicado. Tá? Então, eu diria isso, Patrick. Tentando pensar contigo aí, cara. Felipe, eu gostaria de fazer uma outra colocação, baseado numa leitura recente que eu tenho feito aqui sobre História do Pensamento Pedagógico Brasileiro, é um livro do professor Dirmeval Saviani, e ele faz uma periodização, né, e ele faz todas as justificativas pela escolha dos períodos, né, e ele coloca, assim, mais ou menos os paradigmas educativos em cada período, né. Na época da educação jesuítica, o paradigma era aprender. Na época da Escola Nova, a partir de 1930 até 1964,
ele coloca como paradigma o aprender a aprender. Já a educação tecnicista, produtivista, que se instala com o governo militar, o paradigma é aprender a fazer, né? E hoje nós estamos num período de transição ainda, né, que ele mesmo justifica que, pela retomada das políticas neoliberais no nosso país, a partir da abertura política em 1985, se volta a intensificar esse paradigma do aprender a fazer, né, da educação voltada para o mercado de trabalho, nem para o mundo de trabalho, para o mercado de trabalho. Será que um novo paradigma libertador, né, emancipador do indivíduo, não seria proporcionar a ele a efetivamente voltar a fazer parte da cultura, ou seja, ser criador? Ou seja, o próximo paradigma não poderia ser aprender a criar? Ou seja, eu sou criatura, mas sou criador também da cultura. Essa relação de voltar a ser uma relação de duas vias. O que você poderia comentar sobre isso? Olha só, primeira coisa que eu queria dizer, Percy, que eu tenho uma certa dificuldade com esses paradigmas, tá? Ou com as classificações, tá? Porque muitas vezes os paradigmas e as classificações, eles não dão conta de expressar em toda a sua extensão uma tradição de pensamento ou o pensamento de um autor. Vou dar um exemplo, e eu acho que no trabalho do Dermeval Saviani, que é um trabalho que eu acompanho, leio, porque o Dermeval é no campo da educação, ao lado aí do Paulo Freire, né? Claro, Paulo Freire tem muito mais expressão mundial, né? A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia tipicamente nacional, digamos assim, né? Cuja repercussão é mais nacional, né? Diferente do Paulo Freire. Então é um trabalho muito importante, mas no âmbito do trabalho do Dermeval, a gente encontra essas classificações, né? Pedagogia crítico-reprodutivista, pedagogia histórico-crítica, pedagogia tradicional, enfim. Eu tenho um certo receio nessas classificações, por isso que eu acabei de dizer ainda há pouco, porque algumas vezes elas não correspondem àquilo que os autores quiseram dizer em toda a sua extensão. Vou dar o exemplo do aprender a aprender, tá? Da Escola Nova, uma perspectiva educacional super importante na história da escolarização brasileira. Vou falar uma coisa aqui que eu posso ser xingado, que eu não deveria falar em público, mas eu vou falar. Eu acho, assim, que a interpretação que a tradição da pedagogia histórico-crítica fez da Escola Nova no Brasil muito, muito complicada, tá? Porque acabou tomando uma figura como John Dewey, que foi central nesse movimento, tá? Sem considerar a extensão da sua obra. Eu acho que fez uma leitura, né, de uma figura como essa para tentar ratificar suas teses, as teses daquele que estava construindo a interpretação, né, no presente. Então, eu acho que nós precisaríamos voltar nosso olhar, por exemplo, para aquilo que aconteceu entre nós quando o escola-novismo chega com força, que talvez nossas conclusões seriam diferentes. De alguma maneira, um cara polêmico também, chamado, que vocês provavelmente conhecem, né, o Paulo Giraldelli Júnior, chamou atenção para isso, né, das limitações no trabalho do Dermeval, quando ele olha, ou quando opera com esses paradigmas, tá? Não que eles estejam de todos equivocados, no meu entendimento, eu acho que não é isso. Mas como você classifica, trabalha com tendências e paradigmas, pode ser que você não dê conta de todas as filigramas, tá? Então, a primeira pontuação que eu queria fazer é essa, tá? A segunda pontuação, né? Assim, me parece bem interessante o que você está propondo, né? Tomar a ideia do sujeito como um criador da cultura, né? Não apenas aquela figura que consome, mas que tem a capacidade de, ao criar, julgar, né, propor,
como uma referência do processo formativo. Eu acho que isso vai ao encontro daquilo que uma perspectiva como a do Zygmunt Bauman defenderia. Tá? A escola não reproduz só a cultura. Tá? A escola tem uma tarefa fundamental de propor, de produzir cultura. Vamos lembrar aqui de toda a discussão dos últimos 20 anos a respeito da existência de uma cultura escolar. Tá? André Chervel, Ivor Goodson e por aí afora, tantos outros autores. Né? A escola não é uma caixa preta, a escola não é inércia. A escola ela produz cultura, né? É uma cultura própria, que é diferente da cultura universitária, inclusive, que é diferente da cultura científica, embora em relação com essas culturas. Tá? Sendo assim, Percy, eu acho que a gente pode trabalhar com a ideia, se a escola é o lugar de produzir cultura também, eu acho que a gente poderia ter no nosso horizonte um ideal formativo do ser criador, por assim dizer. Tá? Que reproduz, mas também produz. Né? Que reproduz o mundo fora dela, mas que tem a capacidade de quando esse mundo chega até ela, de repensá-lo, de recriá-lo. E quem sabe fazer, para lembrar aqui um termo famoso aí que eu me esqueci agora do autor, inclusive é de mais de um autor, Bernard Lahire, eu esqueci com quem que ele escreve, né? Que a forma escolar moderna, que a forma escolar também possa influenciar a sociedade, levando a transformá-la. Essa é a expectativa, né? Que a escola tem essa capacidade, né? Não só de absorver, mas é que a forma escolar possa mudar a sociedade. Né? Sozinha, claro que a sociedade não vai mudar graças à escola, né? Mas aquilo que se passa na escola pode ter um potencial. É isso que a gente acredita, que tem que acreditar, senão ferrou. Que a gente pode formar pessoas, né, que possam atuar no mundo, que tenham capacidade de julgar. Vou usar o termo aqui do Bauman. De pensar. A minha grande preocupação é romper com a cultura do consumismo, porque se você se habitua, torna-se comportamento consumir produtos, bens, isso também é verdade para ideias. E você passa a consumir ideias e não produz as suas. Claro. Você orienta o seu comportamento pelo pensamento dos outros, ou seja, de quem domina. Né? Então, a partir do momento que você se torna um criador, você passa a ser exposto a situações onde você tem que relacionar o seu produto com o mundo e começa assim a interagir efetivamente com o mundo. Vamos usar aqui a terminologia da tradição do marxismo pedagógico entre nós. É uma formação omnilateral. É uma formação que pressupõe o domínio da técnica, né? Mas que não se restringe a esse domínio, entende? Né? Mas que toma no teu horizonte o paradigma criador, vamos dizer assim, né? Produtor também de cultura. Eu acho que isso vai na direção daquilo que o Bauman tá dizendo, porque é isso que vai permitir o questionamento, na linha do argumento construído aqui, da precariedade. Né? É isso que vai permitir questionar a precariedade, ou a pessoa saber que se encontra nessa condição de precariedade. Entende? O cara ter a capacidade de fazer essa leitura. O cara que está entregando a comida lá no aplicativo, né, dele saber que ele está sendo lesado de diversas maneiras, de que os seus direitos estão sendo corrompidos. Poxa, onde ele vai aprender isso? Em que lugar? Em casa? Muitas vezes não. Na escola? Na universidade? Talvez ele não chegue lá. Então, a escola cumpre um papel fundamental, eu acho, né? No argumento que eu tentei construir aqui, de esclarecer como se produz essa condição, como se produz a precariedade na vida das pessoas. Tá? A escola seria a nossa, digamos, última esperança de grande ágora da contemporaneidade. A escola, nesse tipo de leitura, é uma espécie de ágora, porque é onde as questões individuais e públicas se tocam. Tá?
chega lá o aluno com um problema de violência familiar em casa, tá? Isso chega na escola, vocês sabem, sempre, né? Ou problemas envolvendo questões raciais, de gênero, né? Ora, a escola não pode, a escola tem que problematizar isso, para tentar que essa situação não aconteça mais. Promover o esclarecimento disso, ou o esclarecimento, se vocês quiserem. Entende? Então, a escola é onde o problema do indivíduo se torna um problema público, não é público que vai expor a vida da pessoa, não estou falando isso, né? Mas onde as questões privadas, né, que são produzidas socialmente, poderiam encontrar algum tipo de solução, né, de um encaminhamento diferenciado. A escola é uma ágora, a universidade deveria agir como uma ágora contemporânea. Lamentavelmente, sabe o que acontece na sociedade que a gente vive? A escola não cumpre esse papel. E sabe quem vai cumprir? O Big Brother. Entende? Que é quando as pessoas... ou esses programas de reality shows de todas as ordens, onde as pessoas expõem os seus problemas privados. Tá? E que não vão ter solução outra, tá? A não ser aquelas que a pessoa vai resolver sozinho. Se na modernidade sólida o modelo de vigilância, né, tinha como referência aquilo que se chamou de modelo panóptico, né? Que a escola também, de alguma maneira, reproduz, muitos vigiando pouquíssimos, não é isso? A prisão, um clássico exemplo disso, né? Na sociedade contemporânea, os processos de dominação acontecem de maneira diferente e muito mais sutis. E o Big Brother é a expressão disso. Agora são muitos vigiando poucos. Muitos, nós, que ligamos a TV, né, e dedicamos uma parte considerável do nosso tempo para saber o que está acontecendo na casa, né? Essa é uma forma de dominação das consciências. E daí tem poucos vigiando a gente em função dos votos que a gente dá a partir de circunstâncias pré-arranjadas, né? Na verdade, o grande objeto de pesquisa é a população brasileira, né? Não aquela meia dúzia que está lá dentro. Claro. E é uma forma muito mais sutil de dominação, entendeu? Como as novelas, a gente pode dizer, né? São muitos conectadas numa coisa que é, com todo respeito, que é fútil. Todo respeito, a gente pode assistir, né, do ponto de vista... Mas, olha, encontrar alguma coisa que não seja fútil no Big Brother eu acho difícil, entende? Então, e é isso que promove a dominação, vou usar esses termos aqui antigos, né, da consciência, né, no contemporâneo. Nós nos pautamos por isso. Imitação prestigiosa. A gente vai falar disso, vai se pautar disso. Né, claro também, para mostrar como uma coisa é ambígua, né, esses lugares se oferecem também como disparadores de questionamento, é óbvio, e essa última edição do Big Brother foi prova disso, né? Muitas polêmicas envolvendo questões de diversas ordens que estão na ordem do dia da sociedade contemporânea, né? Preconceitos de todas as ordens, enfim. A sociedade reage a isso também, porque a sociedade não está parada, né? Não está inerte, né? A minha questão é, o Big Brother deveria problematizar isso, em vez de reproduzir isso, entende? Como as novelas e por aí afora. Tem mais alguns questionamentos. A Edneia agradece as suas colocações em relação à pergunta dela e faz uma reflexão, né? Realmente vejo que, mesmo com o avanço da tecnologia, este contexto de pandemia evidenciou o papel do professor e da escola, como os estudantes estão encontrando dificuldade. Leuci coloca o seguinte questionamento: fazendo uma analogia aos estados físicos da matéria, Bauman traz perspectivas futuras de da sociedade se encaminhar de modo mais precário ainda,
como uma sociedade gasosa, por exemplo? Não, eu diria que Bauman é como é o nome do colega? Leuci. Leuci. O Leuci, eu diria, se eu entendi o que você está comentando, cara, que o Bauman é um crítico dessa condição, entende? Né? O Bauman é um crítico desse estado de coisas, né? Desse modo pelo qual a sociedade, na sua leitura, tem se organizado. Né? Ele é um crítico do paradigma da liquidez. E o que ele propõe, de alguma maneira, né, é que nós nos ocupemos de tentar alterar esse estado de coisas, porque esse estado de coisas ele não é propício à convivência humana no teu relato. Então, ele é um crítico disso. Tá? Você pode me perguntar assim, mas o que ele está propondo? Que tipo de sociedade ele está propondo? Ele está defendendo, sei lá, o comunismo? Eu diria que não. Tá? Até onde eu acompanhei, enfim, nas coisas que ele defendem, de um Estado ideal, né, de organização da sociedade, eu diria que Bauman é defensor daquilo que se chama de Estado democrático de direito, né, e que teria, naquilo que se chama de Estado de bem-estar social, que nós no Brasil não conhecemos, né, uma referência importante. Né? A Europa, de alguma maneira, conheceu isso, né? Um estado de bem-estar forte que provê seguranças, garantias aos teus cidadãos. Tá? Eu diria que Bauman, se eu puder dizer assim, ó, o que ele está defendendo em termos... ele não está defendendo o fim do capitalismo, nem o advento do comunismo, eu não diria isso. Tá? Eu diria que ele defenderia algo que a gente chama de um estado de bem-estar social, tá? Que no Brasil a gente nunca conheceu, tá? A despeito de iniciativas, de políticas que valorizam alguns princípios que são associados ao estado de bem-estar social. Eu vou dar um exemplo bobo, tá? Se a gente pega, sei lá, um estado que viveu isso na tua plenitude há algumas décadas, a Alemanha, um país, melhor dizendo, a Alemanha, tá? Tenho vários amigos que fizeram formação na Alemanha, doutorado, enfim, nos anos 80, nos anos 70, enfim. E aí muitas histórias sobre isso, o impacto que eles tiveram na vida com as experiências vivendo lá, não é? Então, o cara ficou desempregado, tá? Qual é a tarefa do Estado nessas circunstâncias? Ora, garantir a sobrevivência desse cara, até que ele se recoloque. Entende? Não é deixar ele viver, não é deixar que a vida dele se torne precária. Um exemplo de um amigo que saiu daqui com a filha para estudar o doutorado na Alemanha. Uma das primeiras coisas que aconteceu com ele foi a filha dele ganhou uma bolsa porque entrou na escola. Então, o Estado entendia que seria preciso, durante um certo período de tempo, que ele recebesse um auxílio a filha dele se estudar. Caramba, é uma coisa que para nós, né, não é tão comum, mas isso existiu nessas economias, nesses estados chamados de bem-estar social no mundo afora, né? E que vem sendo destruído ao longo das últimas décadas, obviamente, pelo discurso e pela prática neoliberal. Né? Então, eu diria que o Bauman procura um meio termo entre uma coisa e outra. Tá? E é seguramente, eu diria, um meio termo entre o capitalismo e o socialismo. E eu diria que todo o seu diagnóstico é um diagnóstico de crítica à liquidez. Não no sentido de voltar, à modernidade sólida, não é isso, né? Mas de se questionar sobre esse estado de coisas. Bauman é um defensor da sociedade, da democracia republicana, eu diria isso, com todas as implicações que isso representa. Um defensor de uma sociedade republicana. Isso vai render críticas dos mais à esquerda, obviamente. Será que temos mais algum questionamento, Ana? É isso. Né?
Uhum. Acho que estamos chegando também já às 16 horas, faltam 3 minutos, né? Eu acho que podemos dar por encerrada a palestra, a não ser que mais alguém queira fazer alguma outra colocação. Daí eu gostaria de tirar um print, daí se vocês pudessem abrir a câmera, quem puder, né, fazendo um favor. E aproveitar o momento agora, Felipe, nós gravamos a palestra, você nos autorizaria a apresentar a palestra no nosso canal do YouTube? Claro, não tem problema nenhum. Estamos muito agradecidos. Essas bobagens já são públicas, não tem problema. Ok, obrigada. Ô Percy, cara, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, enfim, de estar aqui com vocês. É sempre bacana esses momentos, né? Porque são momentos de formação, que a gente se coloca também em teste, né? Não é fácil. Pessoalmente, eu não gosto muito de... Eu não penso muito rápido, tá? Então, tá nessas situações também, para mim, é desafiador, ter que responder assim, de bate-pronto. Não é simples para mim também, que tem minhas limitações, como todo mundo, né? Mas é sempre um exercício importante e eu espero que possa ter sido útil para vocês alguma das bobagens aí colocadas. Se alguém quiser continuar essa conversa, é só mandar um e-mail, enfim, que a gente pode continuar dialogando. Eu tenho bastante material sobre esse autor, tá? Acompanhei muito, assim, né? Hoje estou mais um pouco afastado das leituras, porque enchi um pouco o saco, confesso, porque é sempre a repetição do mesmo argumento, mas ainda tenho um grande interesse, né, na obra desse cara, né, que é um personagem importante do debate acadêmico dos últimos 50 anos. Tá? Gostemos dele ou não. Talvez seja interessante ver como que nos trabalhos futuros aí, né, de mestrado e doutorado, como que os estudantes vão acabar fazendo conexões do pensamento sociológico dele com outros referenciais dentro da educação, né? Eu acho que isso que é o mais interessante, né? É você usar outros referenciais que se sustentem na argumentação de sociedade de Bauman para promover ou argumentar sobre alguma metodologia nova, alguma Claro. perspectiva diferente, né? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, devia ter perguntado no início, desculpa. Vocês são alunos do doutorado, ou o quê? Me A explica maioria aí. aqui dos colegas são alunos do doutorado e do mestrado do PPG-F7, que é o Programa de Formação Científica, Educacional e Tecnológica, da UTFPR de Curitiba. Legal. Ah, que legal. Bom, espero ter sido útil de alguma maneira, entendeu? E me coloco à disposição de vocês para compartilhar material. Tem muito material em inglês, do autor, muito artigo de coisas que não existem no Brasil, enfim. E, como eu disse anteriormente, né, ainda falta mais pessoas interessadas em criar grupos, fazer dissertação, fazer tese, trabalhando com as ideias desse autor. Eu fiz minha dissertação, isso lá em 2005 ainda, né, trabalhando Bauman e Adorno, tá? Sei lá, mas eu avalio que a gente tem muito a fazer ainda em relação a isso, tá? Nós consumimos muito Bauman, mas também criticamos pouco Bauman. Eu acho que essa é uma outra coisa que precisa ser feita também, né? Trabalho criticando as suas interpretações dos outros autores, porque também tem erro. Não é que tem erro, tem um modo próprio de ler, né? Interpretar. Então, acho que tem muitas coisas a serem feitas. E é um autor que é bem sedutor, de fácil leitura, é gostoso lê-lo, às vezes você está lendo um romance, você está lendo um jornal, né? Fácil. E eu acho que é isso. Muito, muito obrigado mesmo a vocês. Tá? Nós que ficamos muito agradecidos pela sua disponibilidade, tá? Deixamos aqui, então, um forte abraço para você, desejamos tudo de bom, tá? E aos colegas que participaram aqui, muito obrigado por terem participado,
Um grande abraço a vocês e até a próxima, né? O evento 5. Valeu, obrigado, PC. Um abraço e cuidem muito aí. Bom final de semana. Até Né? mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.